Começa. Aí você manda o link quando entrar, ô, Duda, para eu mandar para você consegue acessar e mando, vou mandar. Que eu vou distribuir nos grupos aqui também. Eu vou mandar no grupo lá que a gente criou, tá? Aí, quem tiver possibilidade, compartilhe. Pode ser assim? Tem que sair daqui, Duda? Não, aí se você tivesse com laptop, alguma coisa, eu tô com o laptop aqui do lado, até para ir acompanhando. Acho que tá geral com laptop, não tá? Celular. Celular e laptop. Eu tô no laptop também. Eu tô com o laptop aqui do lado com o Facebook e o WhatsApp Web. Aí, ou seja, eu consigo ir manejando. Eu só tô com o celular aqui, mas dá para fazer só com o celular aqui? Não, relaxa, ô Daniel, relaxa. Aí, ó, tá no ar. Isso. Então, vou ficar aqui com o celular, tá? Bem, vamos começar então, né, galera? A gente já está ao vivo aqui na TV Interior. Quem puder estar vendo aqui atrás aí, pode estar estranhando. A gente nem programou meio que em cima da hora assim, né? Já estamos há umas 2 semanas conversando, mas deu certo. Conseguimos juntar essa formação original do programa Quatro Paixões e que, sem dúvida, e eu queria primeiro agradecer, né, cara, a presença desses amigos aí, que se hoje eu estou trabalhando com TV e a TV Interior hoje está em 12 municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós atingimos Duas Barras, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu, Carapebus e em breve estaremos em Friburgo, Macaé e outras cidades. E o que despertou lá na UF, quando começamos o programa Quatro Paixões, e tinha uma repercussão lá na UF, né? Pegava na TV, na NET, né? Na TV universitária. É um prazer, eu vou apresentar um por um. Eu vou pedir para cada um poder falar um pouquinho a respeito do que está fazendo, se apresentar para o nosso público, porque assim, é uma alegria assim, que eu estou sentindo que, assim, 20 anos depois, né? 20 anos depois. Então, tá todo mundo com cara de novo, só eu que tô com cara de velho. Então, isso tá me deixando um pouco chateado, mas vamos lá, vamos começar com você, Daniel. Daniel, que de vez em quando já conhece aqui a cidade, a gente se esbarra de vez em quando, né, Daniel? E é um prazer muito grande estar revendo vocês, amigos. Daniel, começa aí, explica um pouquinho o que você está fazendo e o que você vai representar hoje aqui no nosso Quatro Paixões. Ô, galera, antes de tudo, prazer, maravilhoso estar com vocês aqui de novo, 20 anos praticamente, né? Todo mundo aí com suas famílias e seguindo suas vidas. Eu trabalho há alguns anos já na maior emissora aí do nosso país, aí, a gente, né, sabe qual é, não preciso aqui dizer o nome. Sou editor de promos lá. Eu faço a montagem das chamadas, né, que são os comerciais institucionais dos produtos da empresa. Então, trabalho muito com futebol. Os meus gerentes lá, o meu diretor, que é o Chico Leão, aí, que é um grande profissional da área de publicidade no Brasil, eles gostam muito que eu trabalho com esportes, então faço muito... Estou sempre aí fazendo chamada do futebol e todos os esportes, UFC, Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, o que tiver de esporte aí, eu tô cotado para vocês estarem assistindo aí os informes, os anúncios. Ô, Rafael, eu não sei se é impressão minha, hein, Pedro, mas eu senti uma certa emoção naquele vídeo da chamada da Libertadores para a final, aquela coisa maravilhosa. Eu senti uma certa emoção, senti que tinha algo diferente ali por trás. Será que o homem tremeu na base para fazer aquele anúncio? Vamos lá, Rafael, você, meu amigo. Rafa Martinelli, grande vascaíno, me conta aí, meu irmão. Bom, salve, salve. Realmente é uma emoção, assim, como poucas que eu tive na vida, de rever, né, grandes amigos depois de 2 décadas aí de um hiato, né, de comunicação praticamente.
E essa quarentena, esse confinamento veio aproximar a gente novamente, né? Isso é uma das maravilhas que a gente consegue encontrar no meio desse deserto, né? Mas, realmente, cara, esse déjà vu aqui tá maravilhoso. Eu, no momento, não trabalho com comunicação, vocês sabem, né? Vocês mais próximos, eu hoje tenho um negócio aqui em Botafogo, aqui no Rio, uma barbearia, que, além de barbearia, rola um espaço para música também, então a gente acaba que a gente recebe o planeta inteiro, né? Várias pessoas, fala-se de tudo, fala-se de futebol, fala-se de qualquer coisa, né, que venha à mesa. Mas eu sempre fui um apaixonado por futebol, então sigo acompanhando esse calvário que tem sido a vida do meu clube de coração, que é o Vasco da Gama, né? Mas esse confinamento trouxe outra coisa de boa também, né? Porque agora a gente consegue ver esses VTs e ver novamente o nosso time jogar bem, que é algo que há muito tempo não acontece, há mais de, sei lá, acho que 2012, 2013, que foi aquela Copa do Brasil que o Vasco conseguiu vencer. Depois disso, mais desmandos e, enfim, esse caos que é a vida política do clube. A gente provavelmente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas é isso, a felicidade mesmo em estar aqui com vocês e poder resenhar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né, nesse momento. E ouvir dos amigos também, com toda alegria. Um grande beijo em todos aí. Rafa, você sempre grande amigo, muita felicidade mesmo. E o grande Pedrinho, né, cara? Pedrinho também sempre representou lá dignamente o Fluminense nas nossas quatro paixões. A gente tinha uma galera boa ali por trás também, né? Tinha o Vitor Levi, que tá hoje aí como produtor. Opa! Tinha o Vlad. Quer mandar o link para ele aqui. Com o cinegrafista. Tinha uma galera boa ali por trás ali sempre. E naqueles primórdios da TV. Daquele maluco mais gordinho que também participava, careca. Sim, não. Que era uma figura, engraçado. Eu tô mais ou menos lembrado, mas eu não agora você me pegou de supetar. Mas se apresenta aí, Pedro. Bem, é realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma coisa, Duda seguiu a carreira aí como pessoa na frente da câmera e aquela foi a minha única experiência na vida participando de um programa, estando na frente da câmera, né? Eu imediatamente vi que não era a minha e passei para trás da câmera. Naquela época eu já sabia que não ia ser apresentador nem nada, mas a ideia do programa eu gostava muito, né? Que era essa coisa de quatro apaixonados, né? Que a gente via essa coisa da televisão, os jornalistas tentando ser imparciais, e, na verdade nunca são imparciais, e a gente trazia um debate do ponto de vista de quatro torcedores, e somos quatro torcedores apaixonados, e acho que isso uniu a gente na época. E era uma época que não era muito boa do Fluminense, o Fluminense tinha acabado de voltar de um rebaixamento, e eu defendia muito o Fluminense nas nossas zoações, zoava todo mundo também. Pena que a gente não teve esse programa na época de ouro do Fluminense, ali entre 2005 e 2012. Fluminense muitas glórias, e desde então também como Vasco patinando. Agora a gente estava aí tentando fazer frente, fazer uma rivalidade aí de novo com o Flamengo, mas a verdade é que nos últimos anos a Globo conseguiu botar o Flamengo a anos-luz dos outros times. Não faz isso não. Realmente... Não passa com esse choro não. Não é choro não, cara. É fato. A Globo passou a dar $1 bilhão a mais pro Flamengo nos últimos 6 anos do que pros outros times. Não é uma questão de choro. Temos que falar sobre isso, hein? Cota. Tem seus motivos para fazer isso. Agora a gente veio para esse momento aí de pandemia, como o Rafa falou, foi bom rever o gol de barriga, rever alguns jogos históricos aí. Mas não tenho muita paciência para ver isso, não. É até estranho pensar em futebol nesse momento, né? A gente estava conversando um pouco sobre essa briga aí para volta ou não volta, e eu estou muito satisfeito com a postura do meu presidente aí nesse sentido do meu presidente e do meu vice, que também é médico e está um pouco fora da administração, mas falou
falou que é contra a volta, deu todo o parecer médico desse assunto. Eu acho que para voltar com alguma segurança vai demorar e, enfim, eu entendo que eu adoraria estar vendo o futebol agora, a gente está em casa, né? Seria ótimo estar acompanhando um campeonato, mas a gente tem que pensar na segurança dos jogadores e das equipes também. E também no exemplo que seria estar voltando com o campeonato num momento que no Brasil ainda está muito ruim, né? A gente está vendo essa curva subir cada vez mais. Enfim, seguimos o debate aí. Muito bom estar aqui com vocês. Já estamos tendo, Rafa. A gente já tá tendo uma audiência legal aqui no Facebook, já tem alguns comentários. Deixa eu antes de colocar, porque conforme for chegando os comentários, a gente vai distribuindo. Mas tem a Deise mandando um boa tarde pra gente. Deise CKH. Não sei se é uma piadinha, mas... Yolanda Salvador, sou tricolor, estou com a ideia de fazer uma máscara de times cariocas, ou seja, uma boa ideia para sair, né, para não ficar inerte nessa situação. Ela está falando que fica muito feliz, o coração dela fica muito feliz vendo sua camisa do Fluminense aí, Pedrinho. O nosso amigo Beto Verbicari, prefeito de Madalena, está acompanhando e está mandando saudações rubro-negras. Esse é roxo mesmo, inclusive nós fizemos a cobertura do Carnaval em Madalena e o bloco do Flamengo lá teve o Andrade. Eu tive o prazer de entrevistar o Andrade lá. Então são essas coisas bacanas aí, né? Tem muito tempo para a gente conversar. Eu acho que foi muitos anos, 20 anos desde que a gente fazia. Na época eu entrava no programa com a camisa ao contrário do Flamengo, porque o Flamengo tomou de 6-2 do Paraná. E a gente sofreu, o Flamengo sofreu muito essa realidade, né? E naquela época que a gente gravava, o Vasco tinha acabado de ser campeão da Libertadores, o Vasco tinha acabado de ser campeão brasileiro. O Vasco era uma potência, com Romário, Euler, Juninho, né? O Botafogo vem nessa pegada de tentar se reestruturar e com muita dificuldade, né? Então, a gente pode começar por qual assunto aí? O que vocês sugerem? Olha, eu queria sugerir aí um gancho com a fala que ele comentou sobre volta, né? Sobre o Flamengo tá querendo acelerar aí o retorno, acho que até por motivos óbvios, né? Quem está em boa fase quer mais aqui que a coisa retorne o mais rápido possível e também tem a questão da sendo perdida, né? Mas eu queria colocar na mesa aqui a questão dos jogos sem torcida, porque é uma realidade, né? A gente, se retornar, quando retornar, não vai ter torcida, como já está ocorrendo na Alemanha, que no último fim de semana tiveram os primeiros jogos aí sem torcida, né? Um clima completamente diferente. Parece um rachão que está rolando, com jogadores diferentes de várzea e tal, mas você vê, por exemplo, eu vi o jogo do Borussia sem torcida, ver aquele estádio lá que eles fazem a muralha amarela e tal, sem torcida é uma... Travou aqui, travou só para mim? Isso, Rafa, deu uma travada aí no seu áudio e eu vou levantar essa peteca aí. Vou deixar a minha opinião aqui rápida. Eu não sou... Assim, eu acho que voltar futebol agora não é recomendado, né? Mas eu não acho que a discussão esteja sendo retomar agora, final de maio, o futebol. Eu acho que o que está sendo discutido é como planejar esse retorno. Em relação ao Flamengo voltar a treinar, que causou polêmica, eu acho que o Flamengo constituiu uma estrutura que possibilita isso. Eu acho que se houve um consenso entre os profissionais da área que, com medidas de segurança, o Flamengo tem a condição de retomar os treinamentos, o Flamengo se estruturou para isso. Eu até acho que esses jogadores, já que voltaram, deveriam manter aquela quarentena ali daqueles profissionais, então.
Eles poderiam ficar ali, já que existe pré-temporada, concentração, pô, já que tem essa intenção, poderia manter. O Flamengo criou estrutura para isso. E o Flamengo, para continuar sobressaindo no futebol, ele vai usar de todas as armas. É certo, é errado, moral, imoral. Eu acho que se ele está tomando a medida de fazer dessa forma, é sim uma vantagem que ele está querendo tirar e que assim, é uma decisão de gestão. Ou seja, a gente vai começar a treinar porque a gente quer chegar, quando voltar ao futebol, estar o mais próximo de preparado possível e tirar a vantagem necessária. Se outros clubes têm dificuldade de fazer, não conseguem fazer esse tipo de retomada, eu não estou achando que o futebol vai retomar agora. Agora, vai retomar quando? No final de junho? Começo de julho? O Flamengo está saindo na frente de outros clubes, sim. Agora, retomar o futebol agora, os próximos 15 dias eu não vejo a menor possibilidade. Até porque futebol sem torcida, assim, a gente viu aí o exemplo de Flamengo e Cabo Friense, se eu não me engano, foi muito ruim. O time do Flamengo jogando completamente desinteressado. Então, assim, eu acho que não é hora de voltar ao futebol, mas eu não condeno as equipes que se estruturarem para voltar a treinar. Eu não sei que horas que a minha fala picotou aí. Mas vai lá, conclui seu raciocínio. Não, então, eu estava comentando do jogo do Borussia no Campeonato Alemão. Essa parte pegou? Sim. Aí você dissertou sobre jogo sem torcida. Exato, eu acho que é um novo esporte. Assim, na minha opinião, é um esporte novo que se apresenta, porque a gente sabe da influência das torcidas na performance dos jogadores, né? Muito se fala, por exemplo, do Flamengo no Maracanã. Então, o que eu queria até colocar aqui, será que o Flamengo vai ser tão vibrante, efetivamente, quando voltar o jogo, por exemplo, no Maracanã vazio? É uma questão interessante, assim, eu não sei até que ponto isso vai impactar na vibração do time e no interesse, né? Que nem você está comentando. Eu acho que os jogadores vão perder um pouquinho aquele tesão, né? De estar ali dando até o último, né? Último nível de energia para pegar uma bola e tal. Não sei, vamos ver. Vamos descobrir. Eu acho outro esporte também, Rafael. Fala aí, Pedro. Eu acho que o espetáculo perde muito, mais do que o jogo em si. Eu não acho que os jogadores vão deixar de disputar, todo mundo vai estar brigando pela glória, pelo título, por fazer parte da história. Eu acho que, óbvio que você tem que trabalhar o psicológico dos jogadores, porque tem talvez esse esforço a mais de você ouvir na hora que você está correndo, uma pessoa gritando para você correr. Mas às vezes a torcida atrapalha também. Eu já vi muitas vezes a torcida pegar no pé dos jogadores, uma pressão acabar atrapalhando os jogadores. Então tem um nível de concentração ali que eles podem atingir e não acho que o jogo vai perder, mas o espetáculo certamente perde muito, né? Você ir no Maracanã lotado, você ver um jogo no Maracanã lotado, você mesmo transmitir um jogo de um Maracanã lotado é diferente de você transmitir um jogo de um estádio vazio, que você escuta o técnico, escuta tudo que os jogadores falam. É realmente... Mas não tem jeito, a realidade vai ser essa. A gente não vai voltar a ter jogo com torcida tão cedo. Não tem como botar 60 mil pessoas no Maracanã até você ter vacina, até você ter tratamento, não sei. E vão querer voltar antes. A gente vai ter e vai ter como voltar ao futebol sem torcida. Acho que quem leva vantagem certamente é o Botafogo, que já está mais acostumado. E o Fluminense logo atrás. Bora pra você, Daniel. No estádio aí, cara, até porque o Botafogo acho que é o único que tem um estádio aí entre os quatro aí, né, cara? Então, todos têm estádio. O Fluminense e o Flamengo dividem o Maracanã e o Vasco tem São Januário. Maracanã nosso. O Maracanã, todos sabemos que, né, é um bem do Estado, né? É um bem do brasileiro. Então, assim, o Flamengo e o Fluminense... concessão, assim como o João Avelange, que se mudaram de nome lá. Não é concessão. O Botafogo tem uma concessão. O Flamengo e o Fluminense não tem uma concessão. O Flamengo e o Fluminense hoje tem. Concessionário, que é lá o pessoal ligado lá, essa gente boa aí que cuida da nossa política.
Mas provocações à parte, acho que cabe ao Botafogo realmente botar a torcida, porque eu acho que isso é um reflexo direto do momento do time também, né? Porque é lógico, sempre Flamengo e Vasco vão ter condições de lotar o estádio com mais facilidade do que Fluminense e Botafogo. Eu acho até que isso mostra que Botafogo e Fluminense têm torcidas muito engajadas, porque você vê ali o Vasco, de repente, botando 15 mil, aí o Fluminense vai e bota 30 mil no Maracanã, o Botafogo vai lá e bota 20 no Engenhão. O Botafogo, em 2017, na Libertadores, era o time com o melhor público como mandante. Então, assim, a torcida se sente carente e quer o espetáculo, exatamente o espetáculo para poder comparecer, né? E não adianta, o botafoguense, desde 95, não vê o time brigando por algo a mais no futebol brasileiro, fica ali só nessa de ganhar um carioca aqui, um carioca ali, ficou muito com essa rivalidade aí com o Flamengo, né? Mais exaltada, mas eu acho que todo botafoguense sabe que o Botafogo ele tem que brilhar para o mundo, não é só aqui no Rio, né? Eu acho que até aqui no Rio de Janeiro, na última década, o Botafogo desempenhou até um papel razoável, até por essa diferença financeira absurda que existe entre os times. O Botafogo conseguiu ali alguns lutar de igual, quer dizer, de igual para igual não, mas conseguiu enfrentar o Flamengo, ganhou ali eventualmente uma ou duas finais ali, contra Fluminense também, contra Vasco. Então, assim, a torcida do Botafogo está muito nessa expectativa da empresa, né? E o Montenegro, que é aí o maior dirigente que o clube teve nos últimos 20 anos, está na frente disso aí. Os irmãos Moreira Salles, embora não queiram ficar de frente, já estão demonstrando que vão sim, porque estão fazendo tudo que podem. Compraram um centro de treinamento que acho que vai transformar o Botafogo no time de melhor estrutura de centro de treinamento aí se bobear até na América Latina. E a empresa tem que sair do papel, né? O que aconteceu foi que essa pandemia veio exatamente na hora que as coisas estavam andando, e pouco antes de estourar a pandemia esse processo já havia sido brecado, porque há uma disputa política ali entre Flamengo e Palmeiras, que tem muito poder financeiro. Eles não querem deixar que esse projeto dos clubes e empresas ande para frente, porque né, terminaria, acho que, com essa hegemonia financeira aí desses dois times. Então, eu gostaria até que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acham dessa questão da empresa, do clube empresa, né? Que é algo que se falou atrás. Cara, o que eu acho é o seguinte, cara. Eu acho assim, o Botafogo tá tendo nesse projeto de empresa a sua, vamos dizer assim, a sua última chance. E eu não concordo muito com você. Eu acho que a torcida do Botafogo deveria abraçar mais o clube, como eu acho que a torcida do Fluminense também. Deveria tentar achar um certo... Claro que o Vasco está passando por uma crise. Eu não vejo Botafogo e Fluminense, por exemplo, passando pela crise que o Vasco está. A crise do Vasco é institucional. O Fluminense ajeitou a casa. O Botafogo, querendo ou não, tem ficado na frente do Vasco nos campeonatos brasileiros. Eu sinto falta de mais apoio da torcida do Botafogo. Eu acho que o Botafoguense tinha que fazer mais esforço de levar mais gente para os estádios. E eu vejo essa solução aí da empresa como algo vital para trazer o Botafogo de volta, porque o Botafogo é um patrimônio brasileiro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Porque você tocou num ponto que eu volta e meia falo com meus amigos botafoguenses, e essa questão dos Moreira Salles, né, que já foi o Eike. Eu lembro quando o Eike era milionário, que a torcida do Botafogo falava que o Eike ia botar dinheiro, que ia fazer o Botafogo... Milionário ele é ainda, né? Ele era bilionário, né? É verdade. E eu fico me perguntando, porque você falou, os Moreira Salles estão fazendo aí, tem esse papo, não, a gente não quer dar dinheiro, a gente quer ensinar a pescar, a gente está pagando consultoria, não sei o quê.
Pô, cada um tem 4 bilhões de fortuna pessoal, dinheiro dele, assim. Um tem 4 bilhões, outro tem 4 bilhões. Não dá para comprar o Mbappé, não? E vamos parar com esse negócio de querem ensinar a pescar. Compra alguém para o Botafogo, porra. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Botafogo ele tinha que seguir mais ou menos o caminho que o Flamengo seguiu, né? Que é primeiro equilibrar. Mas a Globo nunca vai dar o dinheiro pro Flamengo que o. Mas eu não. Tudo mantendo a sua proporção, Pedro. Assim, o Botafogo tem que, independente de ganhar 100, 200, 300 milhões, de ter um orçamento desse aí por ano, tem que cumprir aquilo ali, né? Tem que pagar os fornecedores, né? Enfim, tem que pagar os funcionários, jogadores. Eu acho que a gente tem um exemplo aí recente do Bragantino, né? Embora seja uma parceria lá diferente, que mudaram até o escudo do clube, isso jamais seria admitido no Botafogo. E entra mais zerado. Red Bull, né? Red Bull. É um modelo, da Red Bull. É um modelo que eles entram zerados, né? Você não precisa respeitar a bandeira, você não precisa pagar a dívida que o time tem, né? Não, então, eu acho que essa questão que algumas pessoas com razão levantaram e que é algo que precisa ser visto. A gente sabe que no meio do futebol muitos dirigentes não são pessoas idôneas e eu acho que tem que se tomar cuidado realmente para não querer fazer aí disso um calote oficial como foi há alguns anos atrás, aí, aquela coisa da loteria esportiva, né, que a gente sabe que não deu em nada. O Botafogo, inclusive, teve um ex-presidente aí que apostou todas as suas fichas em projetos aí políticos para conseguir ter seu fluxo de caixa normalizado e acabou que o projeto não andou para frente. O Botafogo ficou sem dinheiro. Para piorar ainda, o Eduardo Paes, na época, mandou fechar um Engenhão. Até hoje a gente não sabe por que fecharam o Engenhão. Quer dizer, todo mundo desconfia que seja por causa do Maracanã, para viabilizar o Maracanã. E o teto do Engenhão ficou lá direitinho, nunca caiu. Eu, inclusive, já fui a alguns jogos no Engenhão com ventania assim da pesada, que lá o estádio é muito alto, venta mesmo. E isso também é até uma outra questão em relação ao público do Botafogo, que eu acho que precisa de também abraçar mais a sua casa, que é o Engenhão, né, que agora a torcida chama de Nilton. Eu acho que pode chamar de Engenhão, pode chamar de Nilton, o estádio é Nilton Santos. Eu chamo de Engenhão por uma coisa lá de trás, eu já chamava de Engenhão. Quando o Botafogo ganhou a licitação para administrar o Engenhão, Pedrinho, inclusive convidou o Fluminense para administrar junto. Eu acho que o Fluminense deveria ter aceitado à época essa parceria e hoje, de repente, não estaria aí refém de outras coisas aí, entendeu? Mas olha, o Fluminense jogou bastante no Engenhão, né? Voltando ao que o Eduardo falou. Foi campeão brasileiro de 2012 no Engenhão. E campeão do Engenhão. 2010 também. Você estava falando que você acha que a torcida do Fluminense e do Botafogo deveriam abraçar mais. Dentro da torcida do Fluminense tem uma discussão muito grande sobre isso. Mas, assim, o Fluminense estava numa... Fluminense entre 2006 e 2010 viveu a fase mágica da torcida. A torcida do Fluminense estava com uma média de público enorme. Quando o Fluminense quase foi rebaixado em 2009, a gente com 99% de chance de ser rebaixado, a gente botou 60 mil por jogo quase, tomou uma goleada lá no Equador, foi receber o time no aeroporto. Em 2010... Quase reverteu, né? Quase reverteu no Maracanã lotado, a Libertadores, que a torcida do Fluminense fez na Libertadores, que nem a do Botafogo, mas a do Fluminense no Maracanã, enchendo todos os jogos. Aquele jogo com São Paulo, com Boca e o da LDU foram realmente históricos para quem é da minha geração. Eu tinha 28 anos nessa época. E aí, de repente, quando o Maracanã fechou em 2010, dentro do campeonato de 2010, onde o Fluminense estava bem disputando o título, a torcida não abraçou o Engenhão. Essa transição do Maracanã, o Fluminense estava botando 40, 50 mil por jogo. Era o time com maior média de público naquele ano no Brasileiro. E o primeiro jogo no Engenhão, eu lembro, eu cheguei no Engenhão, tinha 4 mil pessoas. Eu fiquei, caralho, tinha 50 mil no último jogo. Como é que tem 4 mil agora? E detalhe, Pedrinho, só te interrompendo,
Vocês que conhecem o Engenhão sabem que o Engenhão é um estádio não só de difícil acesso para chegar ao estádio, mas a arquibancada superior do Engenhão é impossível para quem tem mais idade ou tem algum problema de locomoção ou até tem medo de altura, porque é uma coisa assim, 45 graus você chega lá em cima, para subir aquela rampa toda demora, cansativo. E é uma coisa assim até perigosa para quem não está acostumado. Então o Engenhão é um estádio... projeto discutível. Né? As bancadas superiores do Engenhão não são viáveis para movimentação de torcida no geral. É uma coisa assim para... Mas que aconteceu, terminando o raciocínio aqui, o Fluminense jogou o Brasileiro, começou a lotar mais os jogos quando estava no final, e a verdade é que sempre que o Fluminense enchia um pouco mais o Engenhão, e aí tem a ver com a diretoria do Fluminense na época e as autoridades, sempre foi um caos quando o Fluminense encheu o estádio. Muito difícil de acesso, as pessoas chegavam 1 hora depois de começar o jogo, e o Brasileiro de 2012, que a gente jogou inteiro lá, acho que foi o título brasileiro com a menor média de público da história. E o Fluminense, e isso, para mim, enquanto torcedor que frequentava o estádio, mesmo no Engenhão eu ia todos os jogos, era muito triste você ver assim, caraca, a gente não tem o Maracanã. Então eu fiquei muito feliz, na verdade, o Fluminense não ter abraçado o Engenhão, e assim que pôde, voltou para o Maracanã, e a volta para o Maracanã, a gente não voltou no mesmo ritmo que a gente estava antes. Teve jogos muito cheios, o Maracanã novo também é mais caótico do que o antigo para entrar. Era incrível como antigamente a gente botava 120 mil pessoas no Maracanã e todo mundo comprava ingresso na hora, fila, não sei o quê, bilheteria todas acesas. E hoje em dia no Maracanã, mesmo com o programa de sócio-torcedor, você chega lá, você entra 40 minutos atrasado. A torcida do Fluminense, não sei porquê, muita gente que frequenta o estádio não é sócio, então fica fazendo fila sem precisar. Isso é outro problema, né? Uma coisa que não dá para entender. Isso é uma outra coisa que eu vejo dificuldade. Realmente, a torcida nos últimos anos, também porque a gente vem de uma época que a gente ficou mal acostumado com grandes times da Unimed, e aí juntou essa volta do Maracanã com o fim da Unimed, com times piores, a torcida tem tido dificuldade de abraçar, mas a torcida está lá, e quando tem um estímulo, vai. Lotou a estreia do Ronaldinho, e que foi um fracasso, mas a torcida estava lá. E quando voltar o Fred aí com tudo, Thiago Silva, a gente tem tudo para voltar a torcida bem no Maracanã. Vai voltar Ronaldinho, Thiago Silva. Eu não lembrava disso não, juro. Pois é. Washington. Ele não jogou. Ele teve lá, né? O Romerito volta quando, Pedrinho? Romerito? Cara, o Romerito não sei, mas o Fred e o Thiago Silva, em dezembro, que voltar o brasileiro, estão lá. Romerito, Washington e Assis. Aí fodeu. Puta, o Thiago Neves, quer de volta não, Pedrinho? Thiago Neves. Cara, eu vou te falar, eu gostaria, mas não dá pra voltar Thiago Neves, Thiago Silva e Fred. E a gente já tem o Ganso e o Nenê, né? Marcelo. Seria um showball. Mas o Marcelo disse que só volta pro Botafogo, né? Mas eu acho que não. Marcelo, ele fala que pode ser ele Botafogo. Ele falou que votaria pro Fluminense também. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que o Saturnino comentou, do Clube Empresa, né, e tudo mais. Eu acho que, seguramente, a gestão, né, no futebol brasileiro é um dos piores problemas, né? A gente sabe que estatuto de clube e a própria fiscalização, né, em cima dos clubes, ela é muito permissiva, né? É quase igual briga de torcida. Você vê o cara se mata na rua e a punição é mais branda porque ele estava com a camisa do Vasco, do Flamengo. É uma coisa insana, né? A gente vê isso acontecer. Então, assim, na minha visão, acho que clube empresa deveria ser uma realidade, deveria estar sendo discutido. A gente ter ainda, em 2020, presidente de clube que não é remunerado para assumir essa atribuição, eu acho de uma aberração assim, sem tamanho, né? Você imagina,
só vai ser possível alguém assumir a presidência de um clube se o cara tiver uma independência financeira já, né? E se tiver interesse em executar essa missão, né? Então, eu acho que pois é, tem que moralizar essa situação e a gestão acho que tem que vir daí, né? A partir do momento que você cria um ambiente mais profissional, você começa a ter né, conselho acionista e tudo mais, e pessoas cobrando níveis de governança, né, no clube, e essas coisas que vêm acontecendo, esses endividamentos a perder de vista, que vem acontecendo há décadas, né, nos clubes cariocas, principalmente, a gente dificilmente veria. Então, acho que isso é da ordem do dia. Deveria se profissionalizar, se moralizar mais, né, essa questão, até para ter mais confiança da sociedade. A gente já meio que já sabe que tem sacanagem e já relativiza essa questão. E sobre a carência que o Dani comentou também, cara, é absurda a carência do torcedor, principalmente Vasco, Botafogo e Fluminense, né, que não tem recentes sucessos esportivos. Vou dar um exemplo no jogo que vai ser transmitido amanhã pela Rede Globo, Vasco e Barcelona de Guayaquil, final da Libertadores, em 98. O marketing do clube resolveu vender ingressos virtuais para a torcida ajudar o clube a pagar os salários dos jogadores, como se fosse, né, um ingresso para o jogo. É para os salários dos jogadores ou para os funcionários? Que o Fluminense vendeu ingresso. Os funcionários, verdade. O Fluminense vendeu ingresso para o Fla-Flu para ajudar os funcionários que ganham menos, cesta básica, não sei o quê, e eu achei legal até. Não tem como. Não, eu achei excelente, a iniciativa é excelente. Só que dá uma ideia do nível de carência do torcedor por bons produtos, vamos dizer assim, dos clubes, né? Então, assim, se o marketing fizer um trabalho mais inteligente, existe um campo enorme para ser explorado, que hoje é muito carente do torcedor, né? O torcedor vascaíno, você viu o que fez ano passado com um programa de sócio-torcedor, independente aí se dizer que é uma mariola ou duas, a mensalidade, que é realmente barato, mas se você mobilizar 200 mil pessoas em 2 meses, é algo notório, né? Mas olha só, cara, então, esse é um assunto que eu acho que é legal de falar pelo seguinte. É óbvio que falar do sucesso da gestão do Flamengo, pode Pedrinho falar que é a Globo e tal, mas acho que a Globo não representa hoje 30%, 20%, tanto que é dessa discussão que há hoje entre o Flamengo e a Globo sobre novas condições de contrato. O Flamengo quer mais, é negócio, né? É dinheiro, é gestão, é assim. Então, assim, é praxe a gente falar que o Flamengo está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho, suou durante um grande período, bateu na porta de ser rebaixado, todo mundo já conhece a história. Eu vejo o Botafogo e o Fluminense se organizando dentro do seu limite. Não dá para admitir ver o Vasco nessa situação. Por que o Vasco não surge, cara? Essa galera essa galera aí com mais influência, por pessoas bem realizadas, realmente gestoras, pessoas que possam agregar, contribuir. A gente sabe que a política do Vasco é duríssima, é pesada. Beira, vamos dizer assim, uma associação, né, perigosa, criminosa, vamos dizer. Mas por que não consegue chegar ao Vasco? O Vasco tem potencial. O Vasco equipara o seu tamanho a Palmeiras e São Paulo. Está perdendo isso. Até o Daniel citou lá a questão da administração. Eu não vejo nem a administração do Botafogo focando muito na forma como o Flamengo faz, mas como no Palmeiras fez. O Palmeiras, o que o Paulo Nobre fez? Sanou as dívidas, você corta juros, uma série de coisas. Ele emprestou esse dinheiro de um valor módico, botou a casa em ordem e aí começou a trabalhar a arrecadação através de resultado, venda de camisa. A questão do estádio colabora muito lá, porque o estádio é muito bem localizado, é muito bonitinho. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez.
Então, assim, o Botafogo. Até a situação do Engenhão. Eu acho que o Engenhão não é pro Fluminense e pro Flamengo, honestamente. Mas é a cara do Botafogo. O Botafogo tem que transformar aquilo dali no seu caldeirão, no seu ambiente. Então, assim, o Vasco, cara, o Vasco tem a primazia de jogar jogo pequeno em São Januário, jogo grande no Maracanã. Tem um milhão de possibilidades de mudar essa realidade que. Assim, cara, eu sempre acordei com frio na barriga em dia de Flamengo e Vasco, cara. Então, é ruim pro torcedor do Flamengo também não ter essa rivalidade hoje cobrando, batendo, essa água batendo no nosso bumbum, tá entendendo? O Fluminense tem feito frente. O que você acha, mano? Ô Duda, eu acho a tua fala perfeita. É realmente uma realidade difícil de enfrentar, né, para quem é vascaíno. Não é de hoje, né, já vem de uma construção aí de décadas, né, essa pilhagem que vieram fazendo com o clube, e culminou no último processo eleitoral que a gente viu. Né, eu acho que foi em off que a gente comentou sobre isso aqui, mas um processo eleitoral feito como foi feito, e um estatuto da maneira que né, onde o voto do sócio ele praticamente, né, não vale, né, tem que ser validado ainda por um conselho de beneméritos, etc., né, e ali a politicagem rola solta. Então você viu agora na última eleição o vice da chapa que venceu assumir no lugar do titular, né, do cara que era para ser o presidente, que era o Júlio Brandt. Então, ali numa mancomunação com o Eurico, ele combinou com os outros beneméritos de tirar o Campelo da chapa para o Campelo assumir a presidência por os panos. Então, tremendo de um creonte. E aí, cara, o pau que nasce torto, a gente sabe que para se endireitar é muito difícil, né? Então, você tem essa situação política do clube caótica. Realmente, eu não vejo muita solução com quem está lá. Existe hoje algumas possibilidades. Tem o tal do Levenciano, que eu confesso que eu não conheço muito bem, fiquei conhecendo através de um amigo vascaíno, Mário Sérgio, não sei nem se o Bobear está assistindo aí o programa. Esse cara era advogado, ele era advogado do mundo. Isso, ele que me deu mais ou menos o perfil dele ontem, e parece que já está até acertado com o Yaya Touré, se ele ganhar a eleição. E aí o Yaya Touré já gravou até um vídeo. Só para te falar uma coisa em relação a esse nome aí, a gente está fazendo contato para ver se consegue trazer ele aqui no nosso debate. Vai ser um prazer tê-lo debatendo com ele. A gente está tentando trazer ele. Mas continua, por favor. Não, mas é isso. É uma pessoa que aparentemente se mostra interessada, né? Tem uma carreira sólida, pelo que parece, não investiguei a fundo, e já vem com a promessa aí de fazer esse barulho, de trazer o Yaya Touré com 78 anos, né, para jogar no Vasco. Joga muito. Joga demais, mas assim, eu não faço ideia se ele está jogando bola, se ele está aposentado já. No City ele estava na reserva. Para futebol brasileiro ainda faz. Para futebol brasileiro ainda faz. Sim, faz a diferença. E aí a gente está vivendo de uma... O Deco veio o Velhote, essa galera chega aqui jogando bola. Eu botava ele centroavante. E aí tá Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco aí disputando o Yaya Touré. O que sobrou na quarentena foi isso. Vasco e Botafogo disputando o Yaya Touré. Mas, galera, só entrando nesse assunto aí do Yaya, e, enfim, esses veteranos aí que hoje em dia, infelizmente, para Vasco, Botafogo, Fluminense, de repente são uma única solução aí para os clubes que estão carentes de ídolos. Você vê aí o Honda, que não era nem muito conhecido aqui no Brasil, ele já se pagou. O Montenegro já falou que ele já está pago até seis meses além do que é o contrato dele. Então, assim, se o Botafogo quiser renovar... Camisa, né? O legal do Honda, para mim, é a música que fizeram para ele. A música que fizeram pro Honda é a melhor música da história do futebol brasileiro. Não tenho dúvida. Canta um trechinho pra gente. Canta aí. Cadê, Pedrinho? Como é que é? Que isso que Honda vem aí. E muita taça eu vou ganhar. Coronavírus é o caralho. Arigato sayonara.
Legal. Mas aí, esse lance de carência é curioso. E era no começo Ontem do eu tava corona, vendo. dava pra falar coronavírus é o caralho, não dá mais agora. Estava vendo o perfil do Vasco ontem, estava rolando uma enquete no perfil oficial do clube, eu acho, perguntando para a torcida se o Leandro Castan é ídolo. Eu falei, gente, estão banalizando por completo o conceito de ídolo, né? A gente está vivendo uma fase em que aí pessoas defendendo, não, ele vai ficar no clube, ele é ídolo. Peraí, olha só que distopia que a gente está vivendo. Um jogador ficar no clube, mostrar que respeita a instituição, já pode promover ele a ídolo do clube. Né? O que vai dizer Roberto Dinamite? O que vai dizer Juninho Pernambucano, Edmundo, Romário, Mauro Galvão? Né? Meu Deus do céu! Então agora é só... Chega a pular da cadeira se eu ver um troço desse. Pô, é uma aberração. Estão fazendo o diabo com o valor da instituição. Eu acho que é isso. Assim, a gente chegou num ponto em que virou chacota. Né? Infelizmente, virou chacota. Aí você tem aqueles torcedores que... Mas dá para recuperar, Rafa. Não é? Se entrar um presidente austero, que se cerque. Tudo bom, minha princesa? Essa é a filha do Pedrão. Como que é o nome dela, Pedro? É Clara. Ela é uma grande tricolor. A Clara é a maior pé quente que existe na história do futebol mundial. Porque ela nasceu... a minha mulher engravidou em agosto de 2009, o Fluminense naquela situação. Depois que a mulher engravidou, começou a arrancada no final. Em 2010, ela nasceu em junho, viu o Fluminense ser campeão brasileiro, viu o Fluminense ser bicampeão brasileiro em 2012, e eu levo ela para estádio desde 2013, e ela tem um retrospecto de 14 vitórias e um empate. Nunca perdeu no Maracanã. Ela já foi no Engenhão, já foi no Maracanã, e já foi ver esse jogo em Edson Passos comigo. Então você não levou ela nunca num Vasco Fluminense, né? Não, Vasco Fluminense... Realmente, assim, nos últimos 10 anos... Poupa Clarinha disso. Vasco e Fluminense têm sido duros pro Fluminense. O Fluminense sempre, muitas vezes, com um time melhor, jogando melhor, joga o jogo melhor e perde. É a maior freguesia do futebol brasileiro. Dá para entender. É impressionante. Quanto mais você espera. Hoje mas o Vasco vai perder. Vasco e o Fluminense vai ganhar. Ou, no mínimo, empatar. É impressionante, cara. Aqui, Mas assim, cara, a gente fica triste porque o Vasco, se pegar uma pessoa austera, uma pessoa que coloca uma pessoa do futebol, um cara que entenda, mas não tô falando desse Alexandre Matos da vida, não. Tô falando, uma coisa centrada, uma coisa pé no chão, até mesmo lá o que foi bem no Flamengo, lá o que foi demitido no final do ano, até criou uma polêmica e tal. Né, cara, puxar gente bacana, para poder ajudar o Vasco a se reerguer. O Vasco tem muita condição de voltar a ser um time para disputar títulos. Eu acho que os 4 grandes do Rio têm essa condição. O Botafogo com esse projeto. O Fluminense está se estruturando. Eu acho que contratou um bom técnico. Vinha jogando bem. Fez frente aos jogos contra o Flamengo. Então, agora... A gente fica assim, querendo, pra gente falar um pouco de bola rolando também, né? A gente quer ver rivalidade. Eu acho que pro flamenguista tá ótimo, cara. Assim, eu até tenho evitado futebol. Cara, porque assim, naquela época que a gente fazia, né, a gente estava lembrando, eu entrava de a camisa do avesso lá, 2004, mais ou menos. Era o Flamengo perdendo. Chegou a queimar a camisa uma vez, não foi? Jamais. Não, queimar jamais. Tirou e pisou em cima. Pisava na camisa. Exatamente. Você lembra por que você fez aquilo? Lembro, o Flamengo perdeu de 6-2 do Paraná. O Flamengo perdia de 6-2 do Paraná. Perdia de 5-0 do Curitiba. Eu lembro que o Flamengo tomou 4-1 do Paraná Clube. Eu tava no Maracanã. Na arquibancada. O Flamengo sempre teve dificuldade em Curitiba, cara. Atlético Paranaense, Paraná e Curitiba são... Então, assim, era juventude. O Flamengo, eu fui geral, uma vez Flamengo e América Mineiro. 2-1 pro América Mineiro. América lutando para cair. Foi uma época terrível aquela época. Graças a Deus hoje, a gente pôde comemorar aí uma Libertadores, né, cara? Que foi um momento
assim, não tem descrição, e ver o time do Flamengo hoje, eu acredito que para vocês, até mesmo vocês, se rendem, porque eu imagino que, não sei se vocês assistem jogos do Flamengo, acredito que nessa hora vocês começam a se interessar por literatura, começa a ver passar na novela à noite, né? Porque é complicado. Não, assim, eu acho que... Eu não dou ibope para Flamengo, não. Não dou ibope para Flamengo, não. A gente chegou num nível que a equação ela tá muito difícil, né? Porque é bastante desleal, né? Você, com um nível de captação de recursos que o Flamengo tem, não que os outros não tenham nível de captação de recursos, mas a captação efetiva de recursos, né, que o Flamengo conseguiu desenvolver, ela coloca, como gosta de dizer o Bruno Henrique, realmente em outro patamar, o Clube da Gávea, né? Mas eu acho que, como você falou, nada é irreversível, né? Nada é irreversível. Eu acho que os fundamentos de um bom campeonato é que ele esteja equilibrado. O que adianta o Flamengo estar a 10 milhas de distância dos outros clubes e o campeonato se tornar uma tremenda bala juquinha com papel, né? Então, assim, não faz sentido. A gente olha a Premier League, como é que a Premier League é feita, né? Que é o campeonato dito mais equilibrado do mundo e mais interessante, que capta mais dinheiro. É uma divisão de direitos de televisão, de premiação e tudo mais, muito mais equilibrado do que a gente tem aqui no Brasil. E aí você perpetua, né, no caso aqui da nossa realidade, você perpetua as diferenças. Né? Você dá mais a quem tem mais todo ano, a diferença vai aumentar todo ano. Né? Vira uma progressão geométrica. Foi o que eu estava falando antes, e aí o Duda falou, o Pedrinho fala que é a Globo, não sei o quê. Não é uma questão de teoria conspiratória, mas a partir de 2013, com a quebra do Clube dos 13, a Globo começou a dar mais dinheiro para o Flamengo e Corinthians, e os flamenguistas nunca repercutiram muito isso, mas pelo menos nas minhas discussões com torcedores do Fluminense, eu imagino que as outras torcidas, teve esse termo da espanholização do futebol brasileiro, que era um projeto realmente da Globo de fazer o Flamengo e o Corinthians os mais vencedores. O Palmeiras entrou um pouco nesse clube porque conseguiu a parceria, a Crefisa dá muito dinheiro também, e conseguiu entrar num patamar financeiro parecido. Mas independente se nos últimos anos o Flamengo passou a depender um pouco menos dessa diferença, mas assim, a diferença está lá. Mas então, Pedrinho, você acha enquanto a gente precisar desses mecenas, né? Crefisa, a Globo compra o... Não, eu digo no caso do Palmeiras, né? Porque é um pouco isso, né? Aí vai lá o mecenas, levanta o clube e tudo, o clube começa a ter dinheiro e tal, aí daqui a pouco acaba aquele encanto, o clube fica totalmente destruído. A gente já viu acontecer isso diversas vezes, o próprio Palmeiras, né? Pela Parmalat. O Vasco também, depois do Nation Bank. O Flamengo, depois da ISL. Essa crise do Flamengo que o Duda estava falando. Corinthians agora, 2000, quebrado. O Corinthians está quebrado mais ou menos, né? O Corinthians ganha muito dinheiro, só que tem o estádio para pagar, mas quando acabar de pagar o estádio, vai ter uma torcida que lota estádio sempre. Ganha, tem uma renda boa. Para pagar vai demorar, hein? Eles fizeram um modelo de negócio... É uma grana preta. Mas é uma grana preta, que compromete o orçamento bastante. Mas, enfim, de 2013 até 2019, o Flamengo ganhou muito mais dinheiro do que Botafogo, Vasco e Fluminense, da Globo, quase 1 bilhão a mais, e conseguiu aumentar a diferença com umas vendas como Paquetá, uma venda de 40 milhões de euros, meio inacreditável. Vinícius Júnior vendeu bem, outros caras venderam bem pra caramba. Enfim, mas a partir do ano passado, a diferença já começou a diminuir na Globo. E por isso que o Flamengo começou a brigar com a Globo, porque a Globo começou a perceber que não faz sentido. O futebol brasileiro é o que é por causa das rivalidades. Então, ela inflou o Flamengo por um tempo, deu essa possibilidade do Flamengo buscar recursos, e o Flamengo se organizou.
E agora vai começar, já desde o ano passado, começou a ter uma regra de distribuição um pouco melhor, que eu espero que os outros times aproveitem. E é isso. O Fluminense não está mal por causa da Globo. O Fluminense está mal porque se desorganizou. O Vasco não está mal por causa da Globo. Se desorganizou também. Mas a gente não teve o doping financeiro que o Flamengo teve por 6 anos, 7 anos. Mas, Pedrinho, você tem que lembrar que essa divisão nova foi feita com a quebra do Clube dos 13. Sim. E isso não foi uma coisa que o Flamengo e o Corinthians se impuseram. Ao contrário, todos os clubes coadunaram. Eu lembro até do depoimento do presidente do Botafogo. Não, pra gente vai ser melhor. Todos os clubes do Brasil passam da Globo manda, cara. Mas aí contestaram até com ele, mas a distância do Botafogo pro seu maior rival Flamengo vai aumentar. Ele, não, tá muito bom. Ô Pedrinho, deixa eu só falar um negócio aqui. Na mão da Globo, cara. A Globo adianta a cota, não sei o quê. O cara tem que assinar. O Flamengo não depende mais disso. Exatamente, porque a Globo criou um monstro, cara. Aqui, só mandar aqui um abraço. Só mandar um abraço aqui para Thaís Erdi, pro Luiz Marcelo Maciel Filho, falando que o Vítor e o Bela estão pensando em colocar estádios com 50% de lotação. O Marlon Jardim, que é botafoguense aqui da nossa equipe, botafoguense raiz, e o Mário Sérgio Saraiva, saudações vascaíno. Vem cá, Fernando. Esse aqui é o Fernando. Fernando vai fazer 9 anos amanhã, né, meu filho? Parabéns, Fernando. Grande flamenguista. Flamenguista de raiz. Te amo, meu filho. Esse aí não muda mais de time, hein, Dono? Esse aí não muda mais de time. E joga melhor que o pai, hein? Opa! Videogames também? Game também? Isso não é difícil, não, né? Vem cá, vocês têm videogame ainda? Vocês jogam ainda? Jogam futebol online? Tem. Pra mim, futebol online tá salvando a quarentena. Eu tô jogando 3 campeonatos diferentes, cara. Xbox? Não, PS4. Pô, joga Xbox. Os videogames agora estão tudo com meu filho mais velho. Ele que é o viciado no negócio. Os campeonatos eram bons, né? Campeonatos lá na casa do Duda. Fizemos muito, né, Rafa? Fizemos muito. Bom demais. Eu nunca fui muito bom, não, mas era muito legal. A gente juntava aquela rapaziada. Valeu a resenha. E era uma galera, hein? Contar um negócio com vocês. Além das festas. Vamos continuar nosso papo. Fala, Daniel. Se você me permite, parceiro, eu queria aproveitar esse lance que vocês falaram aí do fair play financeiro, que não foi tocado nesses termos, mas é sobre isso que a gente estava falando da Premier League, que adotou esse modelo financeiro, e a gente tinha lá a Premier League, uma liga esquecida lá nos anos 90, início dos anos 2000. A gente tinha aí o campeonato italiano muito forte, né, galera? Vocês com certeza colecionaram os cards aí do futebol italiano, né? A gente espanhol, o espanhol também. O espanhol sempre foi uma coisa mais ali entre Barcelona e Real Madrid, embora lá atrás tivessem outros times que também chegavam junto, né? Até o La Coruña, que hoje em dia, não sei nem se está na primeira divisão ainda. Não, mas o lance é o seguinte, eu acho que o futebol brasileiro, nesse sentido, ele se assemelha um pouco com o futebol inglês, que é a situação de ter muitos times grandes. E eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que ganhar menos, ou o Palmeiras, enfim. O Flamengo, como é um time que tem mais torcida, acho que vai ser sempre o time que vai ter mais patrocínio, ter mais receita. Isso aí eu acho que é normal. Agora, o futebol não é só isso. E muitas vezes times com menor receita conseguem fazer ali uma fórmula de investimento onde casa tudo melhor e o futebol é no campo. A gente sabe que o dinheiro paga até um certo ponto. Chega ali dentro das 4 linhas, você pode montar um time competitivo e mesmo com menos grana você pode ganhar um time super poderoso. O futebol, a graça dele vai muito disso também, né? Eu acho que é o único esporte de alto nível em que um time com menos Agora, Dani, com a diferença que a gente vê hoje em dia no futebol brasileiro, você acredita que a gente teria como vivenciar algo parecido que a Liga Inglesa viu com o Leicester City, por exemplo? É impossível, né?
No momento não, mas isso muda muito rápido. A gente vê essa fase do Flamengo, principalmente o flamenguista vê essa fase, como tipo, agora ferrou. O Flamengo chegou em outro patamar e agora vai ganhar tudo. Mas a gente sabe que não é assim. Os times mudam. Esse time do Flamengo encaixou, daqui a pouco vem de um, não sei o que. Exatamente. Encaixou. E esse brasileiro agora já não vai ter, então já é um título a menos, né? Ô, Duda, eu pude participar das eleições lá do Flamengo, quando o Bandeira de Melo ganhou, e eu fui contratado na época para fazer umas imagens lá dos debates, das eleições. Eu não sou flamenguista, também não me envolvi, mas pude conhecer os atores aí principais dessa estruturação aí do Flamengo, que se deu todo em torno do Bandeira de Melo, e eu posso afirmar que houve no Flamengo uma união muito grande de vários empresários ali para derrubar daquela política lá que acho que não era muito idônea, né? Não vou nem citar o nome aqui, e fazer o Flamengo potencializar isso, né? Juntaram gestores muito capazes, que cada um dentro da sua área e gerando realmente processos e planejamentos e uma série de questões que fizeram, foi gestão. O Flamengo não tem essa questão que o Pedrinho está querendo botar muito na conta do dinheiro, e eu concordo plenamente com isso. Mas gestão só tem gestão com dinheiro, Duda. Pedrinho, claro, mas não, sim. Mas o caso só para terminar essa questão do fair play financeiro, assim, eu sou favorável. É lógico que tem que ter uma proporção, mas da maneira que está sendo feita, cria-se um abismo que não é interessante para o próprio campeonato. Eu acho que o Flamengo ele tem sim que ter muito mais receita que os outros a partir do momento que sua torcida consome mais que os outros. E isso também deve ser repassado na hora de ter um contrato lá com a televisão. Mas, enfim, de repente o Flamengo bota lá 20 pontos de audiência no jogo de futebol, o Botafogo e o Fluminense botam lá 12. Então, tudo bem, o Flamengo vai ganhar, vou falar um número aqui que é fictício, mas na proporção. Então, se o Flamengo ganha 100 milhões, o Botafogo e o Fluminense deveriam ganhar aí na faixa dos 50 milhões. Eu estou falando aí em termos de público que está assistindo a partida. E não é isso que se observa. A gente tem aí uma diferença muito grande do que é investido no Flamengo e do que é investido nos outros. Há uns anos atrás, eu li uma crítica de um comentarista desses novos, mais ou menos da nossa cidade, um pouco mais velho, não sei se era o PVC, que é um comentarista que eu curto, acho legal, bem sábio. Ele dizia na época que achava muito difícil o Rio de Janeiro continuar com 4 grandes clubes. Ele citou lá na época que o América e o Bangu, que também já foram grandes no cenário brasileiro, praticamente desapareceram. São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, só tem 3 grandes clubes, né? Porque o quarto, que é o Santos, obviamente um clube de Santos. Então ele citou lá dados e tal, dizendo que era muito difícil isso acontecer, que acho que é a única cidade do mundo que tinha 4 grandes clubes de futebol era o Rio de Janeiro. Mas olha o valor que isso tem para o Rio de Janeiro, cara. Não, Buenos Aires, Buenos Aires e Londres. Eu discordo completamente dessa visão, dizendo que um dos grandes clubes ia acabar com... Eu acho até... Daniel, o que eu penso é o seguinte. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, se o Botafogo não receber esse projeto de empresa, o Botafogo corre risco. O Fluminense, no meu ponto de vista, está se organizando e existe uma elite de torcedores Cortou. Travou. Mas, Daniel, só comentando o que você estava falando, assim, esse histórico mesmo das cotas. Oi, Dudu. A partir do ano passado, já a partir do campeonato do ano passado, mudou a divisão de cotas. De 2013 até 2019, a divisão foi essa, privilegiando muito Flamengo e Corinthians, e num segundo grupo, Palmeiras, São Paulo e Vasco e Santos. E aí no terceiro grupo era Inter, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Atlético, Cruzeiro. Já a partir do ano passado isso mudou
E aí ficou 40% dividido por igual, 30% por desempenho no campeonato, o que é justo, e os outros 30% por número de jogos transmitidos. E aí, esse ano teve até uma briga do Flamengo com a Globo, e o Flamengo processou a Globo, porque o Atlético Paranaense tinha tido mais jogos transmitidos do que o Flamengo. Porque como a Globo tinha perdido a TV fechada do Atlético Paranaense para Esporte Interativo, ela passou na TV aberta um monte de jogo do Atlético Paranaense. Então, na divisão de cotas de TV aberta, o Atlético Paranaense tinha ganhado quase tanto dinheiro quanto o Flamengo. O Flamengo ganhou um pouquinho a mais porque foi campeão, né? Então, nos 30% por desempenho, o Flamengo ganhou. Mas nos 30% que era por número de jogos transmitidos, o Atlético Paranaense tinha tido mais. E o Flamengo processou a Globo que isso era injusto, porque a Globo transmitiu mais jogos do Atlético Paranaense por conta de uma questão contratual e não por conta de demanda ou sei lá o quê. Então, mas não assinou o contrato? Eu estou nessa briga pela briga, não estou no contrato. Mas no contrato estava previsto ali quantos jogos a Globo ia transmitir de cada clube? Não, nem um pouco. O Flamengo está processando por processar, para tentar pressionar a Globo de alguma forma. E aí, por conta disso, não assinou o Carioca desse ano. Rafa, o Flamengo não assinou o Campeonato deixa eu concluir. Então, nessa briga, eu torço para que se entenda, desculpa, Duda, só terminando, que se entenda o que o Daniel está falando, claro. Que é importante, sim, que assim, o Flamengo vai ter mais dinheiro por torcida, sócio-torcedor, por renda de estádio. No último ano, o Flamengo conseguiu muito dinheiro por renda de estádio, e que pelo menos esse dinheiro da TV, que é um dinheiro que você compra o campeonato, você não paga para o time, você paga para o campeonato. Sim. E isso é uma coisa que ajudou no campeonato inglês, que ajuda no campeonato alemão, aos times que têm uma dificuldade maior de conseguir investimento, ser pelo menos premiado por um desempenho maior no campeonato. Se o time fez uma gestão boa... Não, para o campeonato ser competitivo, né? E você cria... Exatamente. Pedrinho, é importante o campeonato ser competitivo. Isso Pedrinho, tem que ter isso. Deixa eu botar meu ponto de vista em cima do que o Daniel colocou, endossando o que você está falando. Então, caiu a minha conexão aqui, o que eu estava raciocinando. Em relação a esse raciocínio do PVC, se o Botafogo não conseguir esse processo da empresa... Tá, Duda, eu não sei se foi ele que disse isso, sim, mas... sim. O que acontece? Se o Botafogo não conseguir isso, corre risco. A dívida é muito alta, infelizmente. Se o Botafogo conseguir, claro, tende a... Vamos dizer assim, só para concluir, deixa eu concluir meu raciocínio. O futebol brasileiro, meu amigo, o Botafogo é o maior bem imaterial do futebol brasileiro, isso eu falo sem clubismo nenhum. Eu digo em termos de... A história do Botafogo se confunde com a do futebol brasileiro. Isso não, o Botafogo não acaba, o Botafogo tem que penar. Daniel, ninguém tá desmerecendo o valor do Botafogo. Não estou dizendo que o Botafogo acaba de se extinguir, mas vai deixar de ser competitivo. Você leva, por exemplo, o Fluminense, eu vejo a elite dos torcedores do Fluminense mais engajados em manter o clube. É aquilo que eu falei, que o Vasco tem um potencial de retomar sua história. Você, por exemplo, citou a questão do Leicester. Quem seria o Leicester brasileiro? A gente sempre colocou que o futebol brasileiro tem 12 grandes times. A gente tem 12 grandes clubes. Times, você vê o Cruzeiro, o que aconteceu? Infelizmente, caiu para a segunda divisão, vai passar um período dificílimo. Então você pode dizer que hoje, de maneira mais competitiva... Dos últimos tempos, né? Exatamente. O Cruzeiro ganhou muito no século XX, XXI. Sim. A que preço, e tende, Cruzeiro e Vasco pagaram um preço danado. E tende, mas vocês concordam que tende a passar os próximos 10 anos com uma dificuldade muito grande. Ah, não. Não. Mas vamos lá. Não, o Cruzeiro, só para concluir. Minas Gerais é muito polarizado, né? Minas Gerais tem 50% Cruzeiro e 50% Atlético. Difícil. Para concluir, hoje nós temos 6 times brasileiros que estão competindo em alto nível. O São Paulo está retomando, o Corinthians já, por causa dessa questão do estádio, balançou muito, mas é um time que tende a voltar. Então, assim, o Santos brigou pelo vice-campeonato brasileiro, para mim, de forma surpreendente.
Dificilmente o Santos vai conseguir, a não ser que sempre aparece aquele Efeito time São maravilhoso. Paulo. Efeito São Paulo. Não, mas o assim, Santos tem uma coisa que ele aproveita muito bem a divisão de base. Ele, então, de repente, vem a geração do Diego Robinho, depois Neymar e exatamente. O Mas Santos isso é uma coisa que da cidade, isso é uma né, cara? coisa, É uma cidade riquíssima. isso é uma coisa esporádica. Isso é uma coisa esporádica. Vem, conquista os títulos, retoma para o seu lugar. Mas o Santos tem essa magia, como o Fluminense também tem muito, de criar a garotada do Xerém, vem e tem mantido o clube com uma certa dignidade. A verdade é essa. Algumas vendas do Fluminense têm mantido o padrão do Fluminense. Então, assim, quem é esse Leicester do Salva Xerém? Né? Então, assim, você tem ali Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, você tinha o Cruzeiro em nível competitivo, aí você pode botar o Corinthians. Então, assim, você tem um grupo de 6 a 8 clubes ainda competitivos. Infelizmente. O Inter muito na força da torcida também, né, Duda? Porque né, a gente viu o Inter cambaleando aí nos últimos anos também, né? Sim, caiu, voltou, mas por causa de desmando. Então, assim, até em cima do que o Pedrinho falou, Pedrinho, eu acho que gestão não é dinheiro, eu acho que gestão é credibilidade. Credibilidade traz dinheiro, entendeu? Eu vejo hoje os clubes com dificuldade de arrecadar, como o Flamengo está, por causa de falta de credibilidade. Então, o Flamengo hoje tem arrecadado muito. Oi? Quem quer ser credor do Vasco da Gama hoje em dia? Quem vai ser credor? Vai botar o risco é dinheiro para. Isso aí a gente está falando. É dinheiro para gente sem pudor se enriquecer. E aí você não vê resultado para sua marca, você não vê resultado para sua empresa, o material esportivo não vem. E assim, a própria torcida não dá tanta audiência, não dá tanto público, não tem arrecadação de estádio, não tem arrecadação com venda de camisa. É uma bola de neve. A gestão, ela vai te proporcionando a credibilidade necessária para que todas as outras correntes te tragam recurso. Eu acho que os 3 outros grandes clubes do Rio têm essa condição de fazer. Eu não quis desmerecer o Botafogo, Daniel, por favor. Eu concordo com você que é um grande patrimônio brasileiro, mas no campo a gente percebe a dificuldade do Botafogo se impor e não consegue ver uma perspectiva se não tiver um dinheiro novo nessa história, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre um tema que está atrelado a isso daí. Vocês estão comentando bastante sobre divisão de base, sobre essa questão do futebol brasileiro ter virado um futebol exportação, né, nas últimas décadas aí. O que vocês acham que pode ser feito, né, para preservar de alguma maneira, por mais tempo, alguns valores que aparecem no futebol brasileiro e a gente absolutamente vê esses ativos serem transformados em algo a mais pelos clubes, né? A gente vê vários jogadores estourando aí na Europa e a gente nem sabe aonde esse jogador começou. Então, quer dizer, foi tão novo para lá, 18 anos, 19 anos, que a gente, né, conhece ele primeiro lá fora, o Firmino, por exemplo. Enfim, vários exemplos, né? Jogadores que saem do Brasil muito novos, às vezes nem ainda como promessa, mas porque o olheiro lá identificou e levou. Ao passo que vários jogadores que a gente gostaria de ver aqui mais tempo, né, o Vinícius Júnior, recentemente aí, Paquetá, né, vários exemplos. O Santos tem, agora, vários valores aí também sendo exportados. O Vasco também. Enfim, e aí? O que vocês acham disso? Assim, essa Lei Pelé tem que ser revisitada de alguma maneira? O que vocês acham que a gente pode pensar para fazer algo melhor? Rafa, eu acho que é a nova ordem mundial do futebol, cara. Não tem jeito. Eu acho que no futuro próximo... Pegar o cara... Desculpa, tá picotando aqui, né? Eu acho que no futuro próximo essa coisa da lei, né, do passe, acho que vai mudar, né?
Não sei. O que eu tava dizendo é que, assim, eu vejo que hoje os clubes europeus vêm aqui pegar o cara de 16 a 18 anos para formar o jogador. Então, assim, a tendência é que esses caras comecem a retornar com os 28 a 30. E aí trazer um pouco de maturidade, de experiência para o futebol brasileiro. Agora, aquela coisa do jogador fazer história, né, do cara, do Roberto no Vasco, do Zico no Flamengo, acho difícil. Eu acho que isso pode representar realmente um retrocesso muito grande para o nosso futebol. A gente já está aí num hiato de né, quase 20 anos aí sem ganhar uma Copa do Mundo, né? O que aconteceu com o futebol brasileiro nesse tempo é muito triste. Embora hoje a gente tenha aí o Flamengo em condições de estar jogando aí. A maior prova é o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus acho que é a maior prova disso que você está falando, né? Taticamente, o futebol brasileiro ele tá obsoleto, né? Tá ganhando obsolescência. Ô, Rafa, eu acho o Jorge Jesus um excelente técnico, mas eu acho super valorizado nesse sentido, porque o Flamengo montou um esquadrão que, meu amigo, eu tenho certeza que se o Abel continuasse lá, também seria campeão, de repente com não tanta facilidade, porque às vezes o ambiente do futebol, ele exige isso, né, uma mudança de ares para dar aquela mexida na cabeça do jogador, e o jogador brasileiro também tem muito essa parte psicológica aflorada, né, a gente tem que estar ali. Olha, o Abel comandou o Vasco na sequência. Eu te garanto que o Flamengo não seria campeão se o Abel não ganhava nada. Não ganhava. Que coisa, né? E o Abel morrendo pela língua, né, cara? Esquisitaço. Tá sem áudio, Pedrinho. Tá sem áudio. O Abel, não. Eu acho assim que se me botassem lá para ser técnico do Flamengo, eu ia ser campeão também, cara. Eu acho que qualquer um que chegasse lá no time do Flamengo... O Jorge Jesus é diferente, ô Daniel. Jorge Jesus, o cara fez um trabalho... Voltei? Ele está sendo super valorizado. Inclusive, assim, as pessoas que eu mais admiro no futebol, que são o Gerson, o Tostão, que são o bem que nós temos, né, em termos de ídolos aí. A gente tem referência, né? Falta a gente, às vezes, ouvir um pouco os mais velhos. Nesse sentido, nós brasileiros, a gente tem essa dificuldade de valorizar a nossa história, né? E a gente tem aí um Tostão, cara. Porra, o cara tá aí escrevendo pra gente ler, entendeu? O Gerson tá lá tecendo seus comentários. São os caras que viveram o ápice do futebol mundial. Esses caras, eles... No Brasil. Não só do Brasil, do mundo. Não, mas eu digo, o ápice do futebol mundial naquela época, 1970, era o futebol brasileiro. Era onde jogavam os melhores jogadores. A gente ganhou a Copa de 2002 ainda na rebarba do talento desses caras, entendeu? Porque a gente tinha lá o time do Filipão, não era um time sensacional, mas, porra, tinha Ronaldinho, Rivaldo lá na frente, entendeu? Era muito talento. A de 2006 era ainda mais forte, só que já tinha ganho em 2002, o interesse era menor, mas se você olhar a foto do time de 2006, é uma coisa assustadora. O time de 2006 no videogame era invencível. Brincadeira, né, cara? Não dá. Gente, Ronaldinho, Adriano, Kaká, não dava. Roberto Carlos, Rivaldo. Pedrinho, faz uma análise só do seguinte. Vamos pegar a Copa de 2018, que o Brasil foi eliminado pela Bélgica. A Bélgica é menor que o estado do Rio de Janeiro. Ou de população. E vou te falar, você olhava para o time da Bélgica, tirando o Neymar e mais 2 ou 3, você via que a Bélgica, daquele tamanho, produziu melhores jogadores do que o Brasil durante essa geração. Isso, para mim, é inadmissível. O que hoje eu não entendo no futebol brasileiro, que para mim foi todo um processo de destruição, é que o Brasil é incapaz hoje de produzir craque. Você só tem o Neymar, pô. Cadê o resto, cara? Coutinho, joga pra cacete. Mas você pegava lá, você tinha toda uma estrutura da Bélgica melhor do que a brasileira. Isso significa que a Bélgica, com uma população 10 vezes menor que a brasileira, produz melhores jogadores que o Brasil. Isso não dá para entender. Mas eu acho que a gente vive esse paradigma também de craques, né? Eu acho que esse paradigma que a gente foi acostumado a viver
Isso que o Dani trouxe aí desde 70, que veio até 94, 2002. Eu acho que isso acostumou muito mal o torcedor e até os gestores mesmo. Porque o talento ele era tão abundante que, taticamente, o futebol brasileiro ele parou no tempo. Você olha para os técnicos, você vê isso. Quer dizer, o Tite, né, é o melhor técnico brasileiro, né, nacionalidade brasileira. E não, tem outro aí, não sei, Fernando Diniz começando, Rogério Ceni começando, pode ser que algum dia supere. Mas, no momento hoje, tem o menino que foi para o Corinthians também, que eu não me lembro o nome. Mas, assim, taticamente... Thiago Nunes. Taticamente, a gente parou no tempo. Eu acho que, taticamente, a gente viu o Sampaoli e o Jorge Jesus engolir esses técnicos. Rapaz, o que foi o Sampaoli na Copa de 2018? O que foi o Sampaoli na Copa de 2018? Completamente perdido com a Argentina. Não sei se vocês lembram, aquele jogo Argentina e Croácia, se eu não me engano. Ele desesperado, não sabia o que fazia no meio do campo. Aí chega aqui... Quer dizer, chega aqui e mostra, vamos dizer assim, o beabá do que está sendo feito hoje na Europa. Ele já se diferencia como o segundo melhor técnico do campeonato. Diferencia muito. Muito errado. Tem muita coisa muito grande. Até a crise dos técnicos tem muito a ver com o que você estava falando. Eu acho que a Lei Pelé ela é um problema central, porque tem uma cláusula que é essencial, que é você poder... O primeiro contrato profissional, você pode assinar aos 16 e você só pode assinar por 3 anos. Então chega um jogador com 18 anos, ele sobe e tem mais 1 ano de contrato. Se ele for bem, o clube fica refém dele para renovar e ter que vender. Então isso atrapalha muito. O moleque com 17 já arrebenta, né, Pedro? O empresário já cresce o olho, já dificulta, já começa a vender, botar o moleque para vender. Ano passado, o Fluminense, eu assisti ano retrasado, uma dupla de ataque maravilhosa no Sub-17 do Fluminense. Eu falei, caralho, eu quero ver esses caras jogando junto. Marcos Paulo e João Pedro. Antes de subirem, o João Pedro já tinha sido vendido. Já estava vendido. O cara fez 8 gols em 8 jogos. Ele subiu, fazendo 3 gols no Cruzeiro, 3 gols no Atlético Nacional e foi para a Liga Inglesa. Agora vocês acho que vocês viveram isso. Eu lembrei do negócio aqui agora que eu tenho certeza que vocês vão lembrar também. Eu ia com meu pai, bicho, na preliminar para ver os novos valores do clube. Eu lembro de ter visto um Vasco e Flamengo, o Edmundo na preliminar, com, sei lá, 16, 17 anos, acabando com o jogo e a gente olhando aquilo e falando assim, pô, esse menino aí vai dar o que falar. E não deu outra, né? Mas assim, hoje, cara, você matou a charada, Pedrinho. Você vai lá com interesse, né, de ver como é que vai ser o futuro do seu clube e, bicho, depois de amanhã o jogador, você não sabe nem como é que foi, mas ele já não tá mais no seu clube. O cara na Copa São Paulo já tá avisado. Já na Copa Rio Grande do Sul já tá avisado. Nego já sabe quem é quem, Rafa. Com 13, 14 anos, nego já sabe quem é quem. Esses caras estão no nível outro. É por isso que eu tô te dizendo que com 16 o cara já sai do circuito do futebol brasileiro. Porque se você muda isso, você muda para 5 anos. Pedrinho, a metodologia mudou. Então, ou seja, a forma dos clubes olharem o mercado de jogadores é com 12, 13, 14 anos, o cara já sabe quem é quem. Ou seja, já começa a negociar, a trabalhar. Então, aí sim, eu concordo com você tem que rever essa questão. A Lei Pelé foi muito esquisita, né? Muito esquisita. E assim, é óbvio que ainda mais com o real desvalorizado agora, os europeus têm um nível de barganha muito grande de dinheiro para chegar aqui. Mas por que a nossa lei, que rege o futebol, tem que ajudar os jogadores a saírem? Isso não faz sentido. Você faz um contrato de 5 anos aos 16, o cara sobe com 18, tem mais 3 anos de contrato. Se chegar um europeu, para ele tem que pagar uma multa grande. Isso pode ajudar os clubes a começarem a se estruturar, vender melhor os jogadores. O Flamengo, só por não precisar vender, só por ter tido esse fôlego financeiro de não precisar vender porque tem que pagar salário, já está vendendo melhor. Com certeza. Eu vejo que o Fluminense vendeu o Marcelo, cara, que é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid,
vendeu com 6 meses de profissional por 3 milhões de dólares. Os gêmeos. Do Real Madrid, cara. Felipe Coutinho começou nos profissionais já vendido pelo Vigo desde os 14 anos, 15 anos. Pra Inter, né? 3 Mariola e uma Maria Mãe. Exatamente. Então isso ajudaria os times a se organizarem um pouco mais. E é uma lei, você mudar uma coisa. Em vez de 3 anos, 5 anos de contrato. Já muda tudo. Mas tá, né, Pedrinho? A gente não sabe... Isso é bom pro... Quem faz a lei, exatamente. Quem faz a lei é quem está interessado em se valer dela, né? Não tem jeito. O legislador é que... Tem a situação também muito ruim que é a da CBF, né, cara? A gente tá refém da Confederação Brasileira de Futebol, que é um antro de balcão de negócio. E que a CBF ela recebe muito mais para organizar o campeonato do que os times. Então, assim, é uma coisa desigual. A CBF... Daniel, eu acho que o problema começa só em existir federação, cara. Assim, eu não consigo entender. Honestamente, tudo bem, você vai ter a federação para poder promover o futebol... poder, né? No estado, mas cara, cara, promove o futebol no estado. Vai pegando por região, vai pegando os melhores das regiões, vai juntando, para chegar 4 times para pegar os grandes, para fazer aquele torneio início pros grandes também. Isso, e aí é legal, porra. Você monta de um jeito que a semifinal de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que vai ser. Não, e pior, né, Duda? Você não. Uma coisa rápida, você acaba com o calendário. Os pequenos não tem calendário no resto do ano. Se não tiver na Série D, na Série C, não tem calendário. Joga ali. Acabou com o futebol o ano todo. É futebol o ano todo. Para esses clubes. A gente que mora no interior, Dani, cara, a gente sabe aqui, cara, quando tem campeonatinho aqui, cara, a galera vai ver. Lota, sai porrada, é tenso. E a galera gosta de ver o futebol de terça, de domingo, 3 horas da tarde. Às vezes, perde até o jogo da Globo, o jogo que tá passando, para poder ali naquele ambiente. Então, podia ter uma seletiva muito boa pro Carioca, né? Podia ter uma seletiva maneira pro Carioca que durasse o segundo semestre. O América, o Bangu. Peneirar, Pedrinho. Os caras que se... Vamos lá, você pega aqui a região serrana. Sai 4 clubes. Os caras que se destacaram nos outros clubes, meu irmão, vem cá jogar nesses 4 aqui. Vê esse moleque jogar, traz ele pra jogar. Claro. Pegou, jogou. Você vai peneirando, cara. Você vai dando oportunidade pra muita gente boa de bola que tem aí. O Bruno Henrique é uma prova disso. O cara saiu da várzea com 20 anos, 18, 19. O cara saiu da várzea, hein? Que monstro. O grande lance é que o interesse é esse que o Pedrinho estava comentando aí, né? O legislador no Brasil, a gente sabe como é que faz a brincadeira, né? Vai botar a música que ele quer dançar. E já tem os empresários também, né, galera? Assim, a gente vê aí o Flamengo livre um pouco porque o Flamengo entrou no ciclo virtuoso da administração, né? Os outros times estão no ciclo vicioso, né, da má administração. E os empresários, mano, você vê aí, você tem alguma dúvida de que essa situação toda do Yaya Touré com o Botafogo, agora com o Vasco, não tem um empresário que está aí por trás costurando isso? É o mesmo cara que ventilou ele pro Botafogo. O está ventilando ele agora para o Vasco, está querendo ganhar dinheiro. Claro. Isso é normal da profissão deles, os empresários ganham dinheiro com isso, com venda de jogadores. Mas os quantos jornais eu já não comprei na minha vida por uma manchete lá, Jornal dos Esportes, Bebeto está eu lembro até hoje, Bebeto está no Vasco. Dia seguinte estava no Flamengo. Pré-temporada. Essa época era boa. Aquele jornal Rosinha, lembra? Jornal dos Esportes. Muito. Comprava sempre. Bebeto do Flamengo. Denuncia a idade. Era o preparador físico, Bebeto. Bebeto no Flamengo, quando você vai lá no preparador físico chamar Bebeto. Já cai nessa. Os torcedores de hoje estão acostumados aí com internet, com o jornal coloridinho, cheio de fotos. É isso aí, Rafa. A gente cresceu... Lance é...
Pô, e a mão, depois de lesionar dos esportes? Ficar preta, né? Pois é. Não, negócio monocolor, né? Negócio monotonal, coisa estranhíssima. Pior que a produção daquele papel servia só para produzir aquele jornal. Não é possível. Você nunca... Não, e tem coisas que não tem mais, né? Você entra no estádio com seu pai e você recebe aquele jornalzinho, né? Do dia ali, falando do jogo, falando do rival, São coisas maravilhosas que o futebol das antigas brindava a gente, que hoje futebol absolutamente existe. Né? Bom demais. O futebol raiz era maravilhoso. A geral, né? Outro dia eu recebi uma foto da gente na geral, no Vasco Fluminense. Rapaz, a geral era uma convivência ali absurda de cultura, né? Culturalmente era incrível. Porque você vivia ali toda a diferença mesmo da sociedade carioca naquele lugar, naquele palco ali, né? Era todo mundo misturado e dificilmente... Vasco e Flamengo era mais complicado, porque aí começou o negócio a dividir geral, porque a gente não era nem dividido, né? Na verdade, lá atrás não tinha divisão nenhuma, né? Ganhei mais do que perdi Vasco e Flamengo no Maraca, tá? Ganhei mais do que perdi. Aqui, deixa não pode dizer isso, né? Não, perdi demais. Ezio, então, os 3 jogos ou 2 jogos que Ezio meteu 3 no Flamengo 4-1, tava. Só pra você ter uma noção. Grande Ezio. Deixa eu falar. Faria 50 e poucos anos hoje, infelizmente morreu cedo. Infelizmente. Fala um negócio pra vocês. Já são 15 para as 6, quase 2 horas de programa. Eu acho que a gente tem que deixar um gostinho de quero mais também. Eu vou agradecer, cara. Queria que cada um fizesse uma consideração final. Pô, eu tô numa alegria assim muito grande, né? Eu vou comemorar esse reencontro porque foi muito feliz para mim. E eu quero fazer aí o desafio, cara. Não vou dizer todo final de semana, toda semana, mas a gente vai fazer esse 4 Paixões de novo aí, assim que... Quem sabe até com já o prenúncio da bola rolar, alguma coisa, o convite está feito. Vou maravilha. Vai lá, Faider. É sensacional esse convite do Duda. O Duda, na época da faculdade, esse cara é um verdadeiro gênio da televisão. Assim, ele tá aí no interior, diretores, produtores das TVs. Cara, esse cara é um excelente roteirista. Esse formato desse programa nosso é uma coisa que veio da cabeça dele. Quando ninguém fazia isso, entendeu? Quando o futebol era uma coisa dos coroninha lá falando depois do jogo, você teve essa ideia sensacional de botar o torcedor para falar de uma maneira jovem. Nós hoje estamos aí mais velhos, mas ainda tem essa cabeça jovem também. O formato que você criou, eu acho que é eterno. O futebol pra gente é isso, né? A gente tenta passar essa nossa paixão para os nossos filhos. Tá aí o Budo e o Pedrinho aí mostrando que eles se interessam, né? Gostam de futebol. Os meus aqui, quero que gostem. E sempre que puder, Duda, sempre que quiser contar com minha participação, é só chamar. Pô, o Rafa é um amigo querido que eu não vejo já há muito tempo. O Pedrinho também já não vejo há muito tempão. E em relação ao futebol, eu espero realmente que o Botafogo e o Vasco, o Fluminense também se acertem. Eu acho que tem tudo para se acertar. Hoje em dia é mais fácil você se financeiramente. Acho que a gente tem regras mais claras a respeito do esporte. Antigamente, acho que era um caos muito generalizado, não permitia você vislumbrar alguns anos à frente. Hoje, mesmo com esse cenário aí caótico e tudo mais, a gente... No fim do túnel, a gente vê um caminho da profissionalização séria. Não aquela profissionalização só para ir encher o bolso de meia dúzia de empresário, não. Transformar a coisa num negócio que pode ser gerido por pessoas competentes e, se for o caso também, como o Duda falou, remuneradas para isso, entendeu? Acho que até o caso do profissionalismo ser implantado, o caminho é esse.
E espero que o Montenegro tenha sucesso aí com essa empreitada que ele tem pela frente. E, galera, uma coisa que não tem nada a ver com futebol, mas também tem, né? Sinto muito por não podermos estar com quem a gente ama, né? A gente está aqui isolado. E mandar um beijo para todo mundo, né? Para as famílias, todo mundo que a gente não pode abraçar. A gente manda um beijo aqui. E força aí para todo mundo cuidando das suas famílias, tá? E eu espero voltar aqui quando vocês quiserem. Quando chamar, tô aí. Assim, que o Rafa vai terminar e você termina. Cara, foi um prazer enorme fazer isso. Realmente, parece que foi ontem que a gente fez, que a gente fazia na faculdade, e já tem 20 anos, né? Muito tempo. E eu lembrei como era divertido falar sobre futebol com vocês. E eu espero que a gente possa falar de futebol de verdade em breve, porque isso vai significar que o Corona vai ter melhorado um pouco, pelo menos, porque do jeito que está, realmente não tem como voltar. E eu espero que seja breve essa volta, que a gente consiga ainda ter futebol esse ano, mesmo que sem torcida, e que de repente, quando começar a ter essa volta, a gente faz um reencontro para eu falar da volta do Fred, da volta do Thiago Silva, e vai ser sempre um prazer encontrar vocês para falar de futebol, cara. Grande abraço. E um grande abraço a todos aí que estão vendo a gente. Maravilha. Cara, repito as palavras aí de vocês, a alegria é imensa. Aqui um detalhe, né? A gente está ao vivo, porque a gente poderia estar numa live aqui entre nós quatro apenas, o papo seria basicamente o mesmo. Então, acho que essa casualidade e essa amizade que tá no ar é o mais legal de tudo, né? E é incrível, porque parece realmente que a gente cortou o último programa que a gente fez lá na faculdade, nos anos 2000. Fizemos muito, né, Rafa? Fizemos muito, fechei, abri o olho e estamos aqui, né? Então, parece que não teve interrupção. É incrível. Então, é isso. Futebol, meu amigo, por enquanto eu vou me deliciar com a final da Libertadores amanhã. Pelo menos nesses VTs, o Vasco está voando. Vai abrir jogando muito bem. Vamos abrir uma cervejinha. Eu vou te falar que eu prefiro. Audiência boa, o trabalho aqui é valorizado. É isso aí, Daniel. Você que é monstro. E assim, galera, esse formato foi uma coisa muito bacana. A gente fez muitos programas, fizemos muitos. Posso dizer que a gente deve ter feito mais de 30, 40 programas. A gente estava lá toda segunda-feira, se eu não me engano, né? 4 horas, 6 horas da tarde, eu não lembro, e a gente estava lá falando de futebol, tinha audiência, o pessoal ligava. Se não tivesse WhatsApp naquela época, eu acho que seria um sucesso. E é um formato que eu acho que foi inédito, cara. Assim, depois eu vi replicarem algumas plataformas, algumas coisas, mas eu acho que antes disso ninguém tinha feito, a gente teve essa ousadia. Então, Daniel, agradeço suas palavras, né? E, Rafael, Pedrinho, tá feito o convite, nós vamos repetir a dose, tá? Um bom final de semana para todo mundo, que Deus proteja nossas vidas, proteja a vida de cada um de nós. É um momento de todo mundo estar muito atento e torcer para acabar logo isso, porque eu não tenho dúvida que a liberdade é o maior preceito, é a maior alegria que todos nós podemos ter. Eu poder quero ir lá no Rafa lá para ele poder dar um tapa no visual. Tá, com o Daniel a gente se esbarra, mas quem sabe até, cara, eu gostaria muito que a gente pudesse marcar um dia para se encontrar, bater um papo. Vai ser um prazer muito grande. Maravilha, assim será. Então, Deus proteja a vida de cada um de nós. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Obrigado, Rodrigo, aí pela atenção que você teve com a gente aí na parte técnica. E até o próximo programa aí, Quatro Paixões. Só lembrando, cara, que isso aqui é importante pra caramba de falar. Amanhã segunda-feira tem um debate bacana com membros da Emater para falar sobre a fase final da vacinação de febre aftosa. Terça-feira tem o nosso horário ecumênico e quarta-feira tem o Deus da Raça, Rondinelli. Vai ser um prazer muito grande pra gente aí estar recebendo o Rondinelli, já está confirmado. E estamos aí também com quinta e sexta-feira, aguardando algumas respostas que, se der certo, vão ser 2 programas bem interessantes também. Então agradeço a vocês, bom final de semana, até a próxima. Até a próxima.